Salve, salve, showzinho. E aí, mano? Como é que você tá, meu querido? Uma paz, como sempre, por aí, mano. Tô bem também, mano. E aí, cara, hoje eu tô na Respondo. ideia de a gente falar um pouquinho sobre relacionamento. O que você acha de a gente bater um papo sobre isso, mano? Especificamente sobre os fins de relacionamento, mano. É um assunto que eu tenho bastante vivência, né? Aprendi muito, sofri bastante com, então dá pra desmembrar e dissecar bastante esse assunto. Mano, eu não tenho tanta vivência assim, mas eu me considero como é que eu posso dizer, um profissional no termo, mano. Porque eu não tenho relacionamento, então todos os meus relacionamentos teve um fim, mano. Você também, certo? Uhum. Certo? Ah, então somos dois profissionais aqui, parceiro. A gente tá apto a debater sobre esse ponto, mano. Mano, Estamos vivos, então já é o começo. mano, uma coisa que eu gostaria de trazer aqui, eu acho que seria legal talvez a gente começar por o que que você não deve fazer após um término, mano. O que você acha de a gente começar assim, mano? Vamos dizer, você tá lá, você terminou hoje ou ontem, tá ligado? O que que você não deve fazer pra você não acabar se fudendo, se for tentar amenizar o nível de fudência que você vai ter, tá ligado? Existe um monte de coisas que não se deve fazer. Eu, Boa. geralmente, gosto de fazer todas elas. Eu imaginei que você ia. Eu imaginei, falei, mano, isso seria legal conversar com o show, porque o show é muito contraditório, tá ligado? Mas é bom que vai ter. Não é pra fazer, eu faço. O bom é que vai ter duas opiniões diferentes pra galera ter, tá ligado? Você pode testar as duas, mano. Olha aí, ó. Dificilmente você teria em outro canal umas opiniões tão divergentes, mano. Eu vou começar. Eu vou começar aqui com a minha, mano. Mano, o que eu acho que você não deve fazer em nenhum sentido é você terminar o relacionamento e fingir que ainda vão ter uma amizade, tá ligado? Não, vamos terminar, mas vamos conversar diariamente, a gente ainda é amigo, tá ligado? Eu acho que a coisa mais zoada pra você fazer é você tentar manter uma amizade que, ao meu ver, vai ser meio disfarçada, tá ligado? Você tá meio se enganando e talvez a pessoa também esteja se enganando, tá ligado? Porque vocês não querem ser amigo de verdade, mano. Vocês querem meio tá de curiosidade um na vida do outro pra ver quem vai sair por cima, tá ligado? E mesmo tendo muito sentimento ainda envolvido. O que você acha disso, Suzinho? O pior é que daí, nesse aspecto, eu concordo 100% com você. Tanto que eu nunca tive amizade, sempre fui 880. Quer estar comigo? Tá. Se você não quer, também não tá. E pelo fato de quando eu entrar em relacionamento, eu geralmente disponibilizo de uma intimidade muito minha, então não tem como a pessoa voltar atrás e ter só uma amizade depois de tudo que ela sabe sobre mim. Então, ou tá ou não tá. Sim, Então, mano. eu prefiro ou perder tudo ou manter tudo. Mano, Mesmo que tudo tiver uma desgraça, eu prefiro manter a desgraça do que certo, mano. Eu comecei sabe, por aí porque começando. eu já fiz esse erro, tá ligado? Eu já terminei um relacionamento onde fui eu, o cara terminar, eu que não tava feliz. Mas eu trocando ele, mano, a gente meio que terminou bem, tá ligado? A gente não terminou por briga, a gente terminou meio que por desgaste, mas a gente meio que se gosta um pouquinho como pessoa, tá ligado? E eu cometi esse erro de continuar conversando com a pessoa, tá ligado? Algo que eu não faço mais, mano, de jeito nenhum, tá ligado? Eu acho que é até muito normal quando você termina um relacionamento, você tá meio com uma dependência emocional muito grande. Normalmente você ainda tá apaixonado, você ainda gosta muito da pessoa, você ainda ama, tá ligado? É o caminho mais fácil, mas também é o caminho mais destrutivo, tá ligado? Você também já cometeu esse erro, mano, de tentar manter amizade com alguém? Olha aí, mano. Jamais. Vampiro é diferente, galera. Vampiro é diferente, mano. Oh, exatamente, porque eu sou muito melancólico e sou muito dramático. Então, quando chega nesse tipo de ponto, ou você quer, ou senão tipo, some de vez da minha vida. Esquece, vou usar um monte de magia pra pessoa me esquecer, um monte de coisa pra precisar esquecer da pessoa. Então, que nem falam que no final do término é saudável, né? Você parar, descansar, se reconectar com a família, se reconectar com os amigos, que é a coisa mais, sabe, saudável a ser feita. Eu já vou pro lado oposto, eu já gosto de tacar o terror. Tudo que eu não, tudo que tava dentro de mim, que eu me privava de viver perto da pessoa, eu me jogo de cabeça. Eu falo, pronto, é minha hora, é meu momento. Se precisar tacar fogo no mundo e coringar a porra toda, é o que eu vou fazer. Porra, aí eu acho que Mas assim, os dois têm muito sentido, mano. Muitas pessoas são melhores pra, pra sair de um acontecimento nisso através do diálogo, através de uma amizade legal, um ambiente familiar, e outras eu acho que são pessoas que preferem mais curtir a vida, tá ligado? Tentar meio que
tá com tanta adrenalina, tá com tanta dor, que ela meio que prefere, mano, vou extravasar, vou sofrer, mas, mano, meu sofrimento vai ter uma curtição ali também muito bacana, tá ligado? Acho que aí você tem que se conhecer e saber qual que combina mais com você, tá ligado? O meu seria mais se aproximar dos amigos e família, tá ligado? O do show, talvez seja os dois, mas tem amigos nossos que a gente sabe que só vai no sentido da curtição, mano. Eles preferem extravasar mais do que. É a via, é a forma como eles tratam o fim, tá ligado? Eu não gosto de passar pano e não passo pano nem pra mim mesmo. Então, assim, eu sou uma pessoa extremamente saudável para um convívio normal. Mas quando chega nessa etapa de término, eu viro a pessoa mais tóxica, manipuladora e filha da puta possível, mano. Porque, assim, ou eu vou ser tóxico e manipulador pra gente conseguir continuar a porra toda, ou senão vai ser pra gente zerar a porra toda. Então, eu sempre fui muito 8 e 80, né? Nesses Pra gente aspectos, fazer o assim. quê, mano? A segunda parte aí que você falou, ou pra você tóxico pra manter a porra toda, ou você tóxico pra Ou fazer o quê? pra perder de vez. Entendi, mano. Sumir com o cadáver e a porra toda. Olha só, essa parte eu vou cortar, galera. Não, Cortar. brincadeira. Mano, agora falando outra coisa que você não deve fazer no terno, o que, que você acha, mano? Você tem alguma aí ou que eu solto uma aqui, mano? Solta uma aí e a gente vai dissecando. Mano, eu acho que você tem que. Não que seja certo, mas eu acho que talvez a coisa mais real que você deve fazer é bloquear a pessoa, tá ligado? No Ah, isso eu Instagram, concordo. no celular, no Facebook, em todas as redes, mano. Se você não optar por fazer isso, que a maioria das pessoas são trouxas, tá ligado? Eu já tive nesse lado da moeda também, mano, de ficar vendo status, mano. Se você quer fazer isso, eu acho melhor você ser o cara que posta no status que tá saindo por cima, tá ligado? Você que posta nos rolê com as gatinhas, tá ligado? Porque, mano, é óbvio que isso vai acontecer. Ela vai sair contra as pessoas, tá ligado? Se você ficar nessa mágoa, nesse receio de ficar sempre olhando as postagens dela, mano, você já tem um instinto de querer se magoar, tá ligado? De querer conferir, mano. Então eu já prefiro, se eu for optar por não bloquear, eu prefiro já postar as coisas, mano. O que você acha disso aí, show? Na questão de bloquear, eu concordo. Na questão de postar, eu acho meio feio. Então, assim, toda vez que. Todos os meus términos, chegou no final, eu fui curtir bastante. Mas não postei nada. Eu tento, sabe, deixar uma imagem limpa. Porque do mesmo jeito que eu acho feio, sei lá, uma pessoa começou a namorar hoje. E amanhã já tava mostrando que tá namorando com outro. E com outro, eu acho que isso fica feio pro currículo, sabe? Então eu prefiro Mas respeitar a imagem do relacionamento antigo. fica feio, mas dói, tá ligado? Dói. Dói, mano. Imagina, Mas é assim, você termina com a pessoa, você não bloqueia. Quando você vai ver o status da atualização lá, você fala, eita, não, por porra, isso que eu merda, mano. bloqueio. Sim. Então, é Então, que. tipo assim, eu tive um relacionamento, um pouquinho um exemplo. Eu tenho um relacionamento, terminei. A primeira coisa que eu faço é bloquear em tudo. Mas postar, eu não posto em nada. Porque se a outra pessoa postar, vai ficar feio pra ela. Vai ser uma coisa meio. Uma questão meio social. Mas ainda assim é uma coisa que pra mim é bem importante, né? Então, não sair com essa imagem de ordinário, de. Sabe? De quem só tava esperando o término acontecer pra atacar o foda-se, jogar na cara da outra pessoa. Então eu prefiro mais me reservar a minha imagem, né? Viver o que eu quero viver, curtir o que eu quero curtir, me jogar de cabeça no que eu quero viver pra aproveitar ali a questão do término, mas assim eu me privo bastante. Então Entendi. eu nunca saí de um relacionamento e entrei direto em outro. Às vezes demora 2 anos. 2 anos, 3 anos. Show, mano. Eu também sempre prefiro bloquear, mas mano, aqui pra mim não tem certo e errado, não. Mano, a maioria das pessoas não bloqueia e comete o erro terrível de ficar sempre visualizando, sempre ficar stalkeando, tá ligado? Eu acho que o mais correto é sempre bloquear, mas se você é besta e não faz isso, eu acho legal você fingir que tá bem também, tá ligado? Eu não acho tão feio assim, não, mano. Eu não acho tão feio assim, não, velho. Eu acho mais feio você ficar vendo a pessoa postando alguma coisa, tá ligado? Mesmo que não seja nada mais, e você ficar caladando a surdina, não fazendo porra nenhuma, tá ligado? Só ela vendo que você tá visualizando as coisas dela, tá ligado? Agora, se você Só não se postar alimentando do nada, sofrimento. se você não postar nada, você não vai saber se ela tá visualizando as coisas também, mano. Uhum. Aí, ó. Tem esse teor, mano. Mas E assim, eu aí? entendo bastante quem passa por isso, por causa que a maioria dos meus términos eu acabei de uma forma
sabe, meio dependente, meio possesso. E também já tive relacionamentos onde eu terminei, a pessoa era muito possessa. Então, quando você tem um relacionamento de muitos anos, com convívio, com uma intimidade muito grande, é quase impossível você, sabe, substituir esse sentimento. Tem um texto que eu falo sempre bastante sobre a questão da paixão, que ela tá entre, pra mim, na minha opinião, tá entre as piores drogas e a droga mais cara de se ter. Porque assim, você tá com vontade de fumar um cigarro, você vai lá, compra um cigarro 20 centavos, 30 centavos você compra um cigarro solto, 5 contos você compra uma maconha, 100, ali 15 contos você compra um pó. Agora, quando você tá com vício de uma pessoa, não existe outra pessoa que substitua o cheiro, o gosto, o sabor e a intimidade que ela traz. Então, acho que aí que pega a questão da dependência da outra pessoa. Às vezes dependência emocional, sexual, ou se não, só pelo alimento mesmo, né, que a pessoa é pra gente. Mano, eu concordo Eu pra sempre fui uma pessoa caralho, mano. meio vampírico desse lado. Mano, eu acho que todo mundo, quando tá em relacionamento, tem esse lado aflorado de ser meio que um animal completamente dopado em um vício, tá ligado? Principalmente no início, mano. Agora, tem muitos que a gente sabe que esfria, tá ligado? Mas principalmente no momento da paixão ali, que tá tudo à flor da pele, mano, é um vício muito desgraçado que, mano, você começa a ir contra muitos dogmas que você construiu na sua vida que você vai contra só pela pessoa, tá ligado? Mano, você fica muito noiado, velho. Muito noiado mesmo, mano. É aí que é onde entra as grandes depressões das pessoas, né? Por conta dessa noia. Porque, Exatamente, mano. querendo ou não, você tem que passar por um sistema de reabilitação quase, né? E que nem com drogas, a gente tem um sistema para reabilitar o drogado. Agora, quando é pela paixão, não existe ainda um sistema, né? Existe até assim, psicólogo, psiquiatra e etc, mas nunca passei pra ver se era tão funcional quanto, mas pode ser que seja, né? Mano, esse, Se esse parar é, pra um, é pensar um dos assim. poucos momentos que eu acho legal, tá ligado? Ter um momento que eu acho que, mano, você tem todo o direito de chutar o balde na vida, tá ligado? Quando você encerra o relacionamento. Eu acho que esse é o momento, tipo, de talvez virar um adolescente de novo, tá ligado? Agir muito sem consequências, mano. Uhum. Ser um pouco inconsequente, tá ligado? Fazer o que der na telha, mano. Você tá muito magoado, você tá com muita coisa ruim dentro, tá ligado? Aí eu acho já. É, mas sem extravasar muito, né? Então, se você quiser curtir, curta, mas Nada ter forçado, aquele é que você tem. cuidado com a Sim, saúde, mano. nada muito. Sim, cara, não pra ir pro fundo do poço mais do que você já tá ligado? É mais um bagulho de você sair, mano. De você conseguir sair aos poucos, mano. Só pra deixar isso bem claro, pra se um dia algum adolescente estiver assistindo, a gente é macaco velho. Então a questão de Sim, extravasar e curtir não é beber até você, sabe, cair na sarjeta e ficar ligando pra sua ex. Não é você sair fazendo sexo com pessoas que não têm interesse nenhum só pra suprir algo dentro de você. Eu acho que a questão de extravasar, às vezes, pode ser você se enfiar de cabeça num jogo que você queria jogar, ou numa cultura, ou numa religião, ou às vezes você se encontrar e ter um tempo para você mesmo, sabe, poder viver. Eu acho que até uma coisa que se eu pudesse voltar e falar para os meus eu mais jovens, esse conselho é um conselho que eu daria. sim, mano, é muito Sabe, bom. tipo, se encontra, que é o melhor momento de você se encontrar é esse. Sim, mano, eu e o Show aqui já estamos na casa dos 30 perto dos 30, né, mano? Então a gente Né? não vai ser tão cabeçudo a ponto de fazer isso que ele tava passando pra vocês, mano. Agora, se você é mais novo, acho que você pode curtir sim um pouco, mas acho que o mais ideal é você se reconectar com você mesmo, tá ligado? Porque como você é muito novo, você não teve tempo de fazer essa reconexão ou conexão com você, tá ligado? Então acho que o mais importante é você se conhecer, mano, se conectar, porque quanto menos idade a gente tem, menos experiência, tá ligado? E se você é novo, tá ali, por exemplo, na casa dos 22 e já tem um relacionamento de 2 3 anos, mano, você muitas vezes não vai se ver ou não teve tempo de se ver já adulto sem relacionamento, porque você já, a partir do momento que você estava adulto, você já estava entre um relacionamento. Muitas pessoas não se conhecem quando termina aquele relacionamento, tá ligado? E se você não conhece quando termina um relacionamento, geralmente, se você tem uma dependência emocional muito grande, isso vira um ciclo destrutivo tão grande que isso vai acontecer ao decorrer da sua vida inteira, mano. Porque você sempre vai estar cometendo o mesmo erro. Você está entorpecido no relacionamento, você termina. Mano, 3, 4 meses você já tá em outro. Dura 2 anos, você termina. Então você fica sempre naquele loop, mano. Então o que eu acho mais Você ideal. não se encontra, né?
Exatamente. E o pior ainda, você leva os traumas de um para o outro. Exatamente. Você fica esperando que a outra pessoa seja igual à primeira e fica sempre num loop infernal na vida. Você nunca se conhece, você só se conhece dentro do relacionamento, tá ligado? Então, mano, se tiver muito trauma, um bagulho que se você não se conhece, mano, vai curtir, mano. Não que vocês, mano, você pode ficar com um monte de pessoa, mas, mano, a ideia em si é você se conhecer, tá ligado? De não levar a sua dependência emocional sempre pra alguém, mano, mas você aprender a lidar com a sua, cara. Eu tenho assim uma opinião ou uma percepção que geralmente, que nem você falou aí, pra você que tem 22, 23, mas geralmente as meninas começam geralmente mais cedo, né? Com os namoradinhos. Ali com 14 anos, a gente com um namoradinho, dando beijinho no menino de 16, 17. E a menina de 16, 17 já tá procurando um carinha ali mais de 18, 20. Então o relacionamento para mulheres começa um pouquinho mais cedo e elas aprendem mais cedo. Agora, geralmente, para homens começa mais tarde. Porque a gente é muito molecão, a gente gosta muito de bagunça. Então, quando a gente entra no primeiro relacionamento, às vezes aos 18, 22, é muito diferente da opinião, das atitudes, da experiência mesmo que as meninas já tiveram, né? Isso sem falar nas questões ali de quem tá no meio LGBT, né? Pra caralho, Que já mano. começa, às vezes, geralmente começa muito mais tarde, por conta de disforia, de gênero, de personalidade. Assim, mano. Então, Mas é uma o coisa. relacionamento tem muitas vertentes. Mas eu Desculpa, acho pode falar. que a gente tá passando, acho que vale pra todo mundo, pra mulheres, pra LGBTs, mano, porque é em relação meio que. Quando a gente é muito novo, a gente tem que procurar se reconectar consigo o mais rápido possível, tá ligado? E a maioria das pessoas que são muito novas, mano, tá tão deslumbrado com a vida, então é muito fácil meter um relacionamento no final do ensino médio, tá ligado? Nos primeiros anos que você tá trabalhando, no primeiro ano de faculdade, porque é um ambiente propício, é um ambiente que você tá conhecendo pessoas 24 horas por dia, você tá vendo, mano, você tá encontrando, mano, mulheres lindas, homens lindos ao tempo inteiro, culturas diferentes, pessoas diferentes, valores diferentes, tá ligado? Então, mano, é um lugar propício pra você se relacionar. O que é foda é só você nunca se encontrar e sempre procurar se encontrar no relacionamento, coisa que você que. Mano, você tem que você tem que se encontrar, porque se você ficar nesse loop, você vai passar por isso a vida inteira e nunca vai entender, tá ligado? O que você tava buscando, mano. Exatamente. Eu, E, no começo, a gente busca pela liberdade, né? Pode ver que a maioria das pessoas que acabam procurando por relacionamento, busca, às vezes, começa pela busca pela liberdade, sabe? Se desvincular do vínculo familiar para ter liberdade e acaba se vinculando em um vínculo que acaba sendo muito parecido com o vínculo familiar, né? sim, mano. E você tem mais alguma coisa que você não deve fazer no fim de relacionamento, mano? Alguma coisa que passe pela sua cabeça aí? Tenta só não assassinar ninguém, não se matar, não fazer esse tipo de coisa assim muito hedionda. Mas de resto, eu acho que, mano, se você é adolescente, você é jovem, mano, vai na frente da casa da pessoa, taca a garrafa, grita, espernia, faz uma cumba de amarração. Tá com foda-se, mano. Eu não julgo, de verdade mesmo. Ah, eu também não Não, julgo, não, mano. Mas eu acho menos feio postar na rede social do que fazer isso aí que ele tá fazendo, mano. Mas ao menos ao decorrer da vida você vai ter uma história bacana pra contar. Você fala, mano, quando eu terminei o primeiro relacionamento, um relacionamento que eu amava a pessoa, mano, eu chutei o balde mesmo, joguei, joguei monte de coisa na porta da pessoa, dei voadora, falei mal dela pra família, tá ligado? Fiz um escândalo, fiz um barraco a quatro, tá ligado? Ao menos vai ser uma história boa, mano. Eu tô pensando bem, eu acho que até recomendo, mano. Eu até recomendo fazer isso enquanto você é jovem, você pede desculpa, mano. assim, pra gente que tá ficando velho, fica feio fazer uma coisa dessa, né? Sim, Mas se mano. você é jovem, faz, mano. Faz sem gosto. E vai render bastante história que a pessoa falou, ô, que cara diferenciado, né, mano? Que cara diferenciado fazer uma história assim, mano. Mano, as pessoas se atraem um pouco pela loucura, mano. Te atrai. Eu tenho uma frase que eu deixo anotado no meu celular, no meu caderno, que é assim, né? Se eu não for pra vida inteira, que eu seja uma lição para toda a vida. Então, se eu não for pra ser seu amigo pela vida inteira, eu juro que eu vou ser uma lição que você vai levar pra toda a vida. E pra qualquer tipo de relacionamento, esse negócio acaba se impactando. Porra, muito boa a frase mesmo, mano. Aí, ó. Poeta, mano. Vocês não fazem ideia dos níveis dos poemas que ele faz, moleque. É, quem quiser dar uma olhadinha, tá lá no Instagram alguns. Eu É tinha que muita. fazer mais, mas
É muita o literatura, né, trabalho. moleque? Isso é mesmo. Mano, uma coisa que eu tava na cabeça ontem, que a gente ia gravar ontem, quinta-feira, tá ligado? Só que não deu. É talvez falar um pouco a respeito do Dostoiévski e da literatura russa, mano. Você acha que acha legal a gente trazer aqui, velho? Porque, mano, ontem eu tava um pouco. Eu não sei porque eu caí nesse pensamento, mano, de ver o quão incrível é os universos que ele passa e o quão incrível é os sentimentos que o Dostoiévski consegue passar nos livros dele, mano. O que você acha de a gente adentrar um pouco a respeito disso, mano? Minha opinião, o Dostoiévski aqui, entre nós dois aqui, ele não é um escritor, né? Ele já é um amigo nosso. Pra caralho, mano. Pra De caralho, tudo mano. que a gente lê, que a gente escreve, que é os nossos debates, é como se fosse a gente soubesse a opinião de amigo nosso pela vivência que a gente lê Sim, ali, mano. né? Mano, e é um Então escritor. eu acho isso legal. Mano, e é um escritor que eu acho que talvez seja o melhor que eu já li, mano. Porque nenhum dos outros escritores, mesmo os bons nomes que eu já li, conseguem me conversar tão profundamente e me cativar no universo que criou, como ele consegue fazer com uma simplicidade estupenda e com uma profundidade, tá ligado? Gigantesca, mano. Então é muito Uhum. raro o cara que consegue, mano, decorrer linhas e linhas ali de coisas super complexas. E você, mano, você sente na pele o que o personagem tá passando, mano. Você consegue entender toda a dependência emocional e toda a carga que aquilo traz pro personagem, mano. Mano, isso eu acho fantástico, velho. Já que a gente começou com o assunto término, relacionamento, e entramos aqui em Dostoiévski, acho que o bacana agora é a gente falar sobre Noite Branca, né? Que é o Ah, livro que se sim, mano. passa sobre uma relação assim parecida. Porra, legal pra caralho, mano. Mano, e o legal é que o Noites Brancas, ele tem um relacionamento ali, tá ligado? Mas o foco dele em si, eu acho que muito vai pela solidão, mano. E o jeito que como o protagonista aborda a solidão, tá ligado? Como para ele. Eu acho que ele tá em São Petersburgo, tá ligado? E ele tá no momento que a cidade está mudando muito, mano. E a única vazão que ele tem pra solidão dele é ali no final do dia dele, como ele é uma pessoa muito sozinha, mora sozinha, trabalha muito, no final do dia dele ele sempre dá um rolezinho pela cidade, tá ligado? Então ele conhece todos os hábitos dos cidadãos que moram ali, ele conhece onde o cidadão vai estar, tipo, entrando no bar, onde ele vai estar indo no mercado, onde ele vai ver criança brincando. Então ele conhece todo por menores as manias da população da cidade, tá ligado? Só que essa cidade está sofrendo uma transformação muito grande, que estão construindo uma cidade do lado, que é uma cidade mais rural, que os habitantes dessa cidade dele estão se mudando para essa cidade, tá ligado? Então, o único momento de paz, o único momento de contemplação, o único momento onde ele se sente menos sozinho, porque ele está vinculado com todas as outras pessoas ali no ambiente, ele consegue perceber essas pessoas, e não só as pessoas, ele também percebe os locais, ele percebe as construções, a arquitetura, os animais, então a percepção dele tá morrendo, tá ligado? E ali a única coisa que talvez mantém ele no mundo é essas saídas depois do período de trabalho dele. É a única coisa que talvez que mantém ele vivo. A única coisa que talvez traz uma reflexão pra ele está sendo tirada dele, tá ligado? E isso pra mim, mano, me Tava mexeu ali na semana. bastante, velho. Mexeu demais quando eu li, mano, porque eu falei, porque, mano, é tão bonito o nível de riqueza que ele traz ali, porque tem uma parte que me pegou bastante, é que o protagonista tá passando ali, e ele tá vendo uma casinha, que ele sempre passa por aquela casinha, e essa casinha tá sendo, tá sendo reformada, tá ligado? E a casinha meio que tá gritando pra ele ali, que ela gostava muito mais quando eu acho que ela era rosa, tá ligado? E ela tá sendo pintada, mano. Eu falei, cara, que coisa mais. Mano, pra quem nunca passou pela solidão em si, nunca conseguiu encarar ela realmente de frente, mano, não vai ter essa percepção que tão pequenas coisas ali que talvez te mantenha em ação pode te fazer você perder o chão, tá ligado? Essa foi a parte que eu mais me prendeu, assim, mano, o começo desse livro, eu acho que talvez seja um dos começos de livros que mais me impactou, mano, porque, mano, é uma coisa linda de você entender, tá ligado? E você, Chose, o que Por você conta tem da, a entender desse comecinho do livro, mano? desse comecinho, como tá tendo ali aquela revolução daquela época soviética, então tava mudando muito a estrutura, o marketing. É como se a prefeitura estivesse mudando todo o designer da cidade para trazer algo novo. Então você viveu muito tempo
vendo aquele tipo de casa, aquele tipo de arquitetura, você se prendeu tanto na sua raiz, no seu conforto, que é como se alguém mudasse a sua casa de um dia pra noite, né? Que São Petersburgo ali era a casa dele, né? Daí Sim, a mano. questão do nome Noite Branca é um termo comum para quem mora lá, porque tem um período do ano que pra gente aqui do Brasil normalmente tem, né, o dia e a noite o ano todo. Agora em São Petersburgo não. Tem épocas que 8, 9, 10 horas da noite ainda é dia lá. Então por isso que vem o termo, né, do Noite Branca. Porra, da hora, eu E no nem começo peguei isso, mano. realmente, e no começo ele se pega muito trazendo o grande ápice assim, do começo, ele trazendo essa vivência e essa experimentação, né? Que você se vê através do olho do personagem, né? Então é como se fosse um diário dele falando com você, ou se você estivesse ali lendo os pensamentos dele. Então ele traz uma intimidade muito grande que você consegue vivenciar ali. Mano, uma outra perspectiva que eu gostei bastante é a personalidade do protagonista, porque, mano, pessoas geralmente que são muito solitárias, como ela não tem essa abrangência social que pessoas geralmente têm, tá ligado? No trabalho, na escola, em vários ambientes que você é meio que obrigado a interagir com pessoas, ele é muito estranho, mano. A forma que, às vezes, como ele se comunica, como a gente vai ver ao decorrer do livro, onde ele conhece uma mocinha, tá ligado? Que ele, é claro, se apaixona por ela, a forma onde como ele vê a vida, como ele vê os problemas, ele é um cara que consegue entender a própria solidão dele. E o legal é que ele gosta de fantasiar com isso, mano. E isso é o mais legal, tá E ligado? ele Porque romantiza. a maioria das pessoas que são solitárias não conseguem contemplar ou romantizar algumas coisas da vida. Ele, pelo contrário, ele consegue, e a forma como ele passa isso pra essa pessoa é muito bonito, tá ligado? Porque meio que, mano, ele podia ter a visão completamente de desgraça, tá ligado? Mas ele consegue fantasiar e deixar um pouco aquilo mais ameno e até divertido, tá ligado? O que você acha Isso é disso um aí fato fazendo? mesmo. Não, concordo bastante. Ele é um cara que romantiza ali, mano, a vivência dele, tudo, assim. Só que ele é um cara muito analítico. Daí quando começa já ali o meio, né? Depois que a gente conhece esse personagem, a gente conhece o par romântico que seria, né? Onde ele romantiza, mas até então era uma amizade, né? Ele acaba conhecendo uma mocinha, e essa mocinha já tinha um amor platônico e romântico por o dono da casa onde ela era inquilina, né? Na verdade, um É isso, inquilino, né? mano, que sustenta Isso. boa parte É da isso. pensão que ela trabalha, mano. É Natchenka o nome É, dela, se a gente não se engana, né? é na Chinksky, né? Eu acho que é por aí, mano. Mas pode ser qualquer nome, mano. Fala, então ali ele começa a formar uma amizade, né, sincera e genuína ali com ela. Eles, a amizade ali que eles contêm é muito bonito. Agora, Sim. eu não sei conversar sem dar spoiler, então vou já dar spoiler de tudo que eu sei aqui. Então, aonde me pegou o livro foi que assim, ele sempre apoiou muito o relacionamento dela e ele nunca demonstrou um pintinho de sentimento além da amizade, de intenção por essa moça. Então ele incentiva a linha atrás do sonho dela. E quando ela toma essa rejeição do rapaz, ele fala assim pra ela: agora você sabe o que eu tô sentindo. Então naquele momento ela acaba perdendo a amizade, né? Que tinha com ele. E perdeu a expectativa. Então ali foi o momento que eu consegui me identificar muito mais com a personagem feminina do que com ele. Porque eu achei ele muito filho da puta fazer uma atitude dessa. Ali foi onde eu falei, tá, se eu tivesse com o livro na mão, que eu tava lendo no celular, se eu tivesse com o livro, eu tinha tacado na parede, assim, de tanto que mexeu assim, com as emoções, mano. Uma Certo, mano. novela mesmo. Mano, e foi uma pergunta, foi mais ou menos por aí que você largou a leitura? É, eu ainda pretendo terminar, mas foi aí mesmo que eu Fechou. larguei. Você ainda Mano, porque ali você me pegou muito, mano. Eu falei, mano, que filha da puta, mano. Você ainda vai se Ó, surpreender vou... muito, mano. Você ainda não passou pela maior surpresa do livro em si, mano. E até Uhum. aí, a gente já vê que é uma obra de arte. Ele ainda nem viu o plot Uhum, ainda da mas história. E até aí, você, mano, é um livro que você se conecta tanto. E o legal é que é um livro tão curto, tão pequeno, pra quem tá entrando no Dostoiévski, é uma leitura profunda, tá ligado? Eu em si, eu comecei para Noites Brancas, é geralmente um dos livros que, as pessoas que leem o Dostoiévski recomenda. Mano, eu acho que é uma porta de entrada linda, mano. Você não podia entrar numa literatura russa como com uma porta tão maravilhosa de você conseguir ler, porque você vai ficar muito
contemplativo na leitura e é uma leitura muito agradável que flui, mano. Se for pra pegar essa mesma dinâmica de intensidade em um relacionamento, outro que ele também consegue trazer bastante isso é o Crime e Castigo, né? Conte-me mais que esse aí O eu não Crime cheguei a ler, mano. Esse, na verdade, eu não tenho nem muita vontade de ler, porque esse eu já conheço bastante a história em si, mesmo sem ler, tá ligado? ele lembra muito Death Note, sabe? É como se o personagem principal parecesse bastante Light, um cara que quer dominar o mundo, e ele acaba conhece uma outra mocinha que se chama Sônia, ela tem meio que a personalidade bem parecida com a Missa de Death Note também. Então a premissa é muito igual, até o diálogo é muito igual, só que o Dostoiévski ainda consegue entrar numa camada psicológica, filosófica e sociológica um pouco mais sabe, intensa. Porque o cara ele sofre com um ódio, uma ambição pelo mundo muito grande. Tanto que ele, se eu não Mano, me engano, e o essa primeiro ambição ou o dele, você segundo caso consegue. dele é um. Essa ambição dele, você consegue contemplar o que ela engloba pra gente aí, mano? O que ele tem de tão ambição desse mundo? O que ele quer tanto, mano? Não muito diferente do Light Yagami de Death Note, ele quer ser o dono do novo mundo, ele se vê numa questão de um poder muito grande, ele se coloca acima de outras pessoas, não muito diferente que o personagem do Notas do Subsolo. Você vê até uma nuance, só que no Notas do Subsolo, você vê que o maluco ele se põe num lugar meio de tolo, não de uma agressividade, de uma coisa que possa assustar outra pessoa. Agora no Crime e Castigo, você já vê essa questão já mais tenebrosa, sabe? De uma Sim. pessoa literalmente maléfica, que vai pra cadeia e mesmo depois da cadeia que acaba tendo umas outras reflexões, né? Porra, Mas da hora, acaba mano. tendo que pagar pelos crimes e o castigo, né? Você chegou a terminar esse livro, mano? Foi um dos livros que você terminou dele ou não, mano? Esse eu terminei. Terminou? Consegui terminar. Esse eu vou pegar mais pra frente, O... mano. Porque eu acho que qualquer livro dele que eu for pegar vai ser muito bom, mano. É que só que como eu já são o que o pessoal recomenda em si, e eu já conheço bastante a história por si, porque o pessoal sempre comenta dele, então eu já acabei destrinchando bastante da história, mesmo sem ler, mano. Tem algum outro aí que você acha legal trazer pro pessoal aqui, mano, de Dostoiévski? Mano, antes de trazer Só esse tem um que assunto, eu. como é que foi sua Tem um que relação? eu, Como é que você conheceu o Dostoiévski, mano? Como é que você conheceu a literatura russa, cara? eu fui. Eu tive uma overdose de leitura, né? Vendo Nietzsche. Entrei numa depressão e precisava. Não uma depressão grave, mas Sim. aquela questão de sabe, questionamentos e um ponto de vista meio niilista. E eu precisava de uma leitura que fosse tão arcaica, tão erudita, tão bem escrita, mas que fosse uma coisa um pouco mais leve para mim conseguir voltar para a vida. Daí foi Mano, onde você caiu eu. na cilada da filosofia de meio que desassociar essa realidade aqui, mano. Mano, essa realidade não tem motivo nenhum de eu estar aqui, das pessoas, das interações. Não tem nem motivo da vida, mano. Você caiu nessa cilada, velho? Várias vezes. Tanto com Nietzsche, com o Franz Kafka. E olha que eu tinha bagagem, mano. Mas ainda Sim, assim a mano. gente cai, não tem como. Sim, cara. Se deixar. Mas você falou sobre mais uma leitura do Dostoiévski, tem uma que eu não terminei, mas eu vi que tinha uma questão romântica que parece ser interessante, é o do jogador, né? O jogador você conseguiu ler um pouco mais. Ah, sim, mano. O jogador eu li, mano, e adorei, cara. Eu acho tão linda a malandragem do protagonista, mano. Eu acho tão bonito o quanto ele não se importa com as opiniões alheias, mano. Eu acho, mano, sempre que eu vejo um protagonista que é assim, que é meio sárdido, tá ligado? Que tem essa sordidez ali, mano. Essa era a palavra antes do começo da live que eu gostaria de trazer, tá ligado? Mano, ele é muito da hora, ele é muito potente, tá ligado? Ele vive realmente o que ele sente, o que ele pensa, em cada gesto, em cada palavra. Mano, eu aprecio muito em pessoas que conseguem ter esse nível de verdade, tá ligado? E o mais legal é que ele é muito malandro, mano. Ele é muito malandro, tá ligado? E ele se põe em cada situação só pra se sentir vivo e meio que pra tocar o terror, tá ligado? Ele não tá assim pouco se importando. Mano, ali, a partir do momento que ele meio que tem uma treta com a pessoa que ele meio que se relaciona, ele fala, mano, agora essa pessoa não me quer, tá tudo uma merda, eu vou tacar o foda-se. E você vê aquela história, tipo, grande família indo cada vez mais, mano, e é lindo, e a proporção que vai tomando, você acha, não, eu já consigo enxergar, mano, a proporção vai ficando cada vez maior, mano, e o final do livro também é um livro que termina em aberto,
e dá aquela pulguinha. Será que ele foi pra um caminho aqui ou pra um caminho cá, tá ligado? E você nunca vai saber, mas eu acho que o mais provável é aí que ele foi pro caminho do jogo, pro caminho do vício, tá ligado? Mas é um bagulho que você. É só você lendo pra você ver, mano. Mano, eu acho lindo como esse cara é malandro, como ele é um tagarela, tá ligado? Larápio, né? Um larápio, mano, completo, velho. Eu não gosto tanto dessa Mano, palavra, mano. Larápio é muito bom. e o legal que eu gosto de trazer aqui também é que aqui a gente vê muito do humor do Dostoiévski, mano, porque ele é um personagem que é um acontecimento que eles estão em. Eu acho que começa em São Petersburgo, mas eles estão na França, tá ligado? E os franceses naquela época, antes da Rússia aderir ao comunismo, os franceses meio que eles se sentiam os reis do mundo, tá ligado? O mundo em si via o francês como meio que talvez o país superior, o país que tem mais honra, mais conhecimento, mais cultura, onde são meio que, mano, os donos do mundo e qualquer pessoa que quer se relacionar com o francês, tá ligado? E o legal é que a gente vê que os russos, né, nessa época, eles são uma das pessoas ali da sociedade que são vistos meio que a parte de baixo da sociedade. Mano, um russo, pra eles mano, é um qualquer, tá ligado? É um cara que é sem cultura, um cara que, mano, não sabe se portar, não sabe falar, não sabe interagir com a aristocracia, tá ligado? Então os russos, os franceses veem muito por baixo e o protagonista tem essa coisa dentro dele que ele, mano, eu não quero nunca deixar alguém me ver tão pra baixo, tá ligado? Então ele fica sempre dando umas cutucadas que é muito engraçado, mano. O humor desse livro é maravilhoso, velho. Leiam, esse vale a pena ler, mano. Pra você dar muita risada, mano. Pra você gargalhar e você ficar muito surpreso, mano. O legal do Dostoiévski é isso, mano. Você sempre fica muito surpreso pra onde ele leva, tá ligado? Pra onde ele leva nos livros. Que, mano, ele foge do óbvio total, mano. Total, velho. Tem uma sensação, você consegue ter uma profundidade nas questões, né? Sim, mano. Mano, e é legal, velho, nessas interações que como você também vê uma construção de amizade, de visão de mundo que, mano, você não tem em outros atores, é isso que ele consegue enriquecer tanto o elenco dos personagens do livro que você consegue ver uma ideia em si total, mas consegue ver várias sub-ideias sendo trabalhadas no livro, mano. Isso mano, é muito divertido. Que você tá vendo, tipo, de camarote o que tá acontecendo, mano. Então é muito rico em conhecimento, mano. Cara que não é russo, mas é alemão, que eu gosto bastante, que é o Bukowski. O Bukowski traz bastante disso. Se você pega o Two and a Half, né, ou se você pega até o Rick and Morty mesmo, se você tira toda a questão do Rick and Morty, da viagem no tempo, aquela coisa colorida, psicodélica, e você presta atenção no dilema, niilista, do Nietzsche, de tudo que o personagem viveu e como ele acaba abandonando de tudo e sendo cômico como a pessoa faz, o Bukowski faz muito disso. Porém, às vezes ele pode ser meio mal interpretado, né? Por conta que a cultura era diferente, épocas diferentes. Então, como agora a nossa geração está tendo uma estrutura diferente, acho que o segredo para ler esses caras das antigas era sempre esquecer que era. Nunca deixar esquecer, né? Que era uma geração diferente, uma época diferente. Mano, exatamente, Mas mano. É ainda. como, é como se não existisse, tipo, um tom de azul. Pra vocês agora não existe o tom de azul, mas no cara existe, tá ligado? Não dá pra desconsiderar, Uhum. tá ligado, mano? É cultura, momentos da história completamente diferentes, valores diferentes. Não dá pra cobrar um cara que viveu em 1600, onde talvez a escravidão tava ali no seu ápice, de falar pra ele não escravizar se, mano, a família dele ensinou, as pessoas ao redor ensinou. Mano, é algo muito triste, tá ligado? Mas, mano, infelizmente a gente não consegue História. desassociar, tá ligado? Exatamente, faz parte da história, né? Faz É que parte da nem você história. perguntou pra mim antes de como eu cheguei no Dostoiévski, que eu acho que eu comecei assim, primeiro eu acho que foi Bukowski, se fosse pegando pra essa linha narrativa, assim. Comecei pelo Cartas da Rua, aí do Cartas da Rua eu li Mulheres, e os dois já tinham me pegado de uma forma assim de leitura, porque ele vem com aquele assunto de término e relacionamento, né? Sim, E mano. tudo que ele conta ali foram relacionamentos que ele chegou, né? De que terminaram. E a forma que ele romantizava isso. Que tava ele ali com 50 anos,
um cara bêbado, sovino, que, mano, largou de tudo pra viver o que ele queria viver e sofreu, né, por isso. Ele foi não muito diferente daquele pintor, ai meu Deus, Van Gogh, que só foi Certo. reconhecido depois. Com ele também, ele teve uma vida extremamente ingrata e ele vivia nos underground dos underground, então aonde as travestis e a prostituição ainda era uma coisa extremamente obscena, onde a homossexualidade era extrema, que a gente tá falando de um pós-segunda guerra, né? Um pós-Alemanha nazista. Então, o Sim. cara já tem uma percepção de vida, onde ele conseguia desfrutar, entender e comunicar para você como era ter a vida libertino e toda a experiência de relacionamento que ele teve com várias mulheres ali. Tem momento que ele fala de uma forma tão escrachada, tão grotesca, que se você não levar como uma piada, muita pessoa fica ofendida, né? Ele usa assim umas palavras de muito baixo calão. Mas se você souber se divertir com isso, mano, é muito legal. Ah, sim, mano. Mano, eu acho que o legal é quando você tá passando um livro que você vê que ele é muito bacana em si, mesmo ele tendo essas coisas que talvez meio que te fazem você, mano, querer largar o livro ali. Mano, continua nele que talvez, como você já estava gostando até então, talvez ele vai ser trabalhado ao decorrer do livro em si, aquilo que ele tá comentando em si, mano. Não só se baseia no que você tá sentindo ali, mano, mas tenta se colocar no lugar do personagem, do que o autor tá querendo dizer com aquilo, tá ligado? É melhor você terminar do que você abandonar um bagulho que é mais seu do que qualquer outra coisa, mano. Porque quando você tá de frente com algo que você tem interesse, mas você não concorda em si, você meio que fica preso nos seus dogmas e não deixa meio que os seus dogmas talvez se transformar, mudar, tá ligado? Você não consegue encarar a mudança, mano. E às vezes é necessário você ter essa perspectiva de estar sempre mudando, estar sempre entendendo um outro ponto de vista, que a partir do momento que você fixa uma coisa na sua mente e é aquilo, mano, você meio que vira um fanatismo, tá ligado? Você vira um religioso, você vira um torcedor de time, mano. Isso, em leitura, é uma das coisas que você não pode deixar acontecer, porque você está fechando sempre o seu leque de perspectivas, né, mano? E você já lê para isso, mano. Você lê para você entender, para você degustar outras culturas, outras formas de ver a vida, mano. Eu, para um livro me pegar, eu preciso muito sentir empatia, ou pelo contexto, ou pelo cenário, ou pela investigação, ou ter empatia muito por um personagem. Mas já assim, eu nunca largo um livro, mas às vezes eu pauso ele e falo, não, aqui uns anos eu volto a ler. Se foi o caso do Noites Brancas, eu olhei assim, mano, filho da puta, né? Cara, mas Coitado, mano. não. Mano, na hora, quando você leu o término, mano, leu o término do restante do livro, mano, cara, vai te pegar de um jeito que você vai ficar muito pior, tá ligado? Porque, Não, eu mano, pretendo terminar, mas Mano, é um livro que te fica na garganta, que meio que te sufocando, assim, você não consegue engolir aquela informação. Você fala, que filho da puta, mano! Que desgraça, que arrombado, mano! Mano, é bem triste o final do livro, assim, mano. É bem, bem, bem chocante em si, porque tem um momento em si que já tá decorrendo a história assim, mano, você consegue perceber onde vai levar e onde vai te levar, onde aquilo leva, te dói muito, tá ligado? Aí depois que acontece o ato em si, ele volta para aquela perspectiva de solidão do personagem inicial, tá ligado? Como que meio que ela domina ele mais ainda, como machuca ele mais ainda, tá ligado? E é muito desconfortável ler isso, mano. e no começo do livro eu me identifiquei muito com ele. Mas daí na hora que ela apareceu, eu não tinha me identificado com ela, ainda não tive a identificação com ele. De manter uma amizade com uma pessoa legal, que acha bonita, etc. Mas aquele ponto, aonde ele joga toda aquela bomba em cima dela, que já gostava dela há muito tempo, eu consegui ter mais empatia por ela do que por ele. Porque eu me coloquei numa situação assim ainda. Imagina só, eu gosto de uma menina e sou amigo de uma menina. Daí essa menina aqui, que é minha amiga, me incentiva em atrás dessa, mas eu não sei que essa gosta de mim. E na hora que eu tomo um toco dessa, a minha amiga vira as costas e fala, tá, agora você sabe o que eu tô sentindo. Como? Você nunca me falou nada. Então, velho, onde eu pegou ele. Mano, e o mais feio dessa parte em si
é que ela teve todos os sinais do inquilino dela, que, mano, não tava gostando tanto dela assim, tá ligado? E, mano, e quando ele fala, ele fala de uma forma tão poética, tão linda, quando ele se confessa pra ela, tá ligado? Que o legal do Noites Brancas, que ele sempre conta a história, não a partir dele como primeira pessoa, ele meio que sempre joga a explicação dele como uma terceira pessoa, entendeu? Então ele se coloca como uma história no livro pra contar o que ele realmente sente por ela. E, mano, ele conta de uma forma que, mano, ele começou a enxergar cores no mundo, ele começou a enxergar novidades, tá ligado? Ele começou a sentir coisas que ele não sentia há anos ou nunca sentiu, mano. E, mano, o Deixa eu decorrer da desenhar, história. deixa eu desenhar essa parte pra quem for ouvir a gente. Ele, quando vai falar pra uma pessoa, ele nunca fala, olha, eu lá no passado passei por uma situação assim, assim, assim. Ele fala assim, ó, pra mim não falar sobre mim, vamos criar um personagem que é o herói da nossa história. E o herói da nossa história se passa por aí esse Sim, mano. vilão. Mano, isso é muito genial. É muito Isso genial, eu não mano. tenho bloco de nota. Quando eu precisar conversar uma coisa vergonhosa, eu vou utilizar disso. Mano, é um artifício muito bom, velho. Muito bom, mano. Isso, é. O herói da nossa história é muito bom. Exatamente, cara. Mano, quando Hum. você puder, realmente termine esse livro, mano, que eu acho que vai ser te conhecendo assim, tá ligado? Conhecendo como você leva a vida. Claro que vai mexer com você, mas eu acho que vai trazer umas reflexões bacanas, tá ligado? Porque, mano, mano, a expectativa é uma merda, tá ligado? Expectativa é um bagulho que, se você puder ter, tem o menos possível, mano. Na moral, tem o menos possível, velho. Porque, mano, as Isso eu pessoas concordo. são decepcionantes, mano. Eu acho que assim, uma franquia que daria pra gente desmembrar bastante, dissecar bastante aqui, mano, é as Crônicas Vampirescas da Anne Rice, mano. Acho que aí tá um livro que, se um dia você tiver a oportunidade de ler, mano, porque é tanto personagem filha da puta ali, mano, um jogo de manipulação. Mano, Eu recomendo, mano. As Crônicas Vampirescas é aquele filme lá que a gente gosta de vampiro, mano, ou não? Ou é outra história? Não é da entrevista É com da o Entrevista vampiro, que vem Vampiro? entrevista, Pô, eu não sabia tem que tinha entrevista com o personagem tão vampiro, filha vampiro da puta, não, Lestat. mano. Eu jurei que era um bagulho Mano, mais romântico, bobinho, mano. mano, é um jogo de manipulação que. Porque assim, são 13 livros, né? Sim. Então é o livro que. Só que assim, apesar de. É uma leitura que. A primeira, quando a gente entra numa entrevista com o vampiro, é a visão do Louis fazendo a caveira do Lestat. E a gente acha que o Lestat é um filho da puta. Daí quando a gente pega o do Lestat, a gente vê que ele realmente é um filho da puta. Mas o Armani é um filho da puta muito pior. E daí você vai vendo assim, mano, como Mano, todo mundo se uma coisa é manipula. ser um Mano, filho da é uma puta. puta novela. Mano, uma coisa é ser um filho da puta, outra coisa é ser um filho da puta autêntico pra caralho, tá ligado? É, essa parte eu gosto muito do Lestat. Agora do Luiz, eu gosto de tudo que o Luiz conta, mas o personagem ali favorito ainda não tem como não se apaixonar ali pelo Lestat. Talvez eu pegue até pra ler, porque eu tô num momento meio sórdido de leitura lendo agora Memórias de Subsolo, né? Eu acho que seria legal pegar um ponto de vista manipulador, o universo, todo mundo tentando passar um pra trás, tá ligado? Mano, quando você junta assim, você pegou ali, ó, você pegou a entrevista com o vampiro Lestat e o Rainha dos Condenados, você pegou só esses três aqui primeiro, mano, já é o suficiente pra você ver como a galera é filha da puta ali, mano. Eu É que ali vou. muito o conteúdo assim, a parte do livro foi. Sim, porra. Mano, é um filme muito acima da média, mano. Eu mesmo, quando eu assisti, eu fiquei, caralho, mano. Sabe aquela impressão de você assistir uma obra de arte e falar, mano, eu nunca vou esquecer desse filme, mano. Mano, é tão lindo as interações, é tão lindo a construção do universo, as roupas, o diálogo, a melancolia, tá ligado? Exatamente. Ali traz a forma que é construído o universo deles ali é muito bonito. Tanto que, assim, toda vez que um vampiro transforma outro em vampiro, é porque, assim, vamos falar assim, o Lestat tinha 100 anos a mais que o Louis. Então, com 100 anos de diferença, a interação era diferente, né? Então ele precisava de alguém para colocar ele de volta na sociedade. Mano, uma coisa em Então ele relação a esse precisa de um. contexto de colocar ele em volta à sociedade, ele tava talvez num momento meio depressivo, mano, porque como que ele perde 100 anos assim, tá ligado? De uma sociedade? Ele tava
Por que ele precisou transformar o Louis, mano? Como que ele teve esse espaço que se perdeu de 100 anos, mano? Da cabeça dele. Porque foi 100 anos solitários, 100 anos com vampiros, 100 anos lidando com vários outros traumas. Então, o espaçamento de tempo é muito diferente. Então, que nem a gente tem a mesma idade, a gente se comunica. Se a gente não conversa com pessoas mais jovens, a gente acaba não sabendo o que está sendo moda, qual tecnologia, quais aplicativos usa, sabe? Sim, Porque com assim, a gente vai certeza. envelhecendo e as coisas que vai vindo nova, meio que vai passando batido pra gente. Com Então a certeza. questão do. Tanto que assim, o Armani, quando vê o Luiz, ele entende o porquê o Lestat transformou ele. Porque o Luiz era a representação de uma geração inteira, sabe? Sim. Ele era. É como se um baby boomer vesse uma geração X, que vê onde, sabe? Então essa questão também mano, é muito legal. Mano, eu não sabia que tinha essa profundidade, mano. Porque o filme é muito legal em si, mas é um bagulho mais adolescente, tá ligado? É um romance mais de você viver a flor da pele, tá ligado? De você fazer mais loucuras em si. Mas eu não sabia dessa profundidade do enredo em si, mano. Eu não trouxe a mãe do Lestat, que é uma personagem importantíssima. Nem mencionaram que o Lestat ele teve uma paixão chamada Nicolas, né? Então o Lestat ele atira pra tudo que é lado. Onde ele gosta, ele vai e pronto, acabou. Ele não tem esse dogma. É diferente do Louis, que já é um cara católico. Ele era um escravo. Apesar de ele ser descendente de crioulo, ele era um escravagista, né, na época. Sim, mano. Então quando você pega pra ver a leitura, na leitura fala que o Louis, ele era crioulo, mas descreve ele sendo crioulo, com a pele branca, cabelo castanho, diferente do Lestat, que é o cara branquelaço e loiro, né? Sério, mano? E Foi uma coisa que eu achei. por que no filme adaptaram ele assim, mano? Branquelão pra caralho. Não, mas porque aquilo era um crioulo. O crioulo, ele não é só a pessoa que é negra. O crioulo também era a pessoa que tinha cabelo escuro. Sério, mano? Porra, mano, Em qualquer... Porque eles não faziam parte da aristocracia. O Lestat, ele vem da época do aristocrata. O Sim. Louis, ele já era um burguês. Dono de terreno, dono de escravo. O Lestat, ele era um aristocrata, mas já estava falido. Então ele não tinha mais. Ele tinha uma mansão gigantesca, um castelo gigantesco, mas não tinha mais dinheiro para manter os empregados e o castelo. Então, nesses 100 anos de diferença, o Luís, quando nasceu, ele já nasceu numa sociedade onde ele era um burguês. Então, ele já era com 22 anos, ele já tinha um monte de coisa: terreno, gado, escravos. Só que acontece de ele perder ali a família dele, né? Onde ele se coloca em posição de se entregar para a morte. E o Lestat, ele vem de pouquinho em pouquinho, quase forasteiro. Então, como ele estava ali perdido no mundo, primeiro ele se alimentava de um mendigo, depois ele se alimentava de uma prostituta, depois ele se alimentava de um cafetão, e no meio desse caminho é onde ele encontra o Louis. E daí, junto com o Louis, eles começam a se alimentar das classes acima, burguesa. Mas então eu acho que eu Então, vou dar uma chance pra esse livro aí, mano. Nem que seja pra ler 2, 3 capítulos pra ver se realmente me prende ou não, mano. Eu acho que vale mais a pena do que pegar o filme pra assistir, velho. Se o filme não sem consegue dúvida. contemplar assim, mano. Né? Então, assim, o primeiro filme, o Louis, descrevendo todos os traumas que ele passou com o Lestat, sabe? Nessa relação abusiva que eles tinham. Que era uma relação de amizade, mas extremamente abusiva e tóxica. Sim. Mas ainda assim, o Louis tem uma admiração. E quando você vai pro Vampiro Lestat, que é já o outro livro, você vê que quem transformou o Lestat era literalmente era um abuso pesado, era o Lestat acorda num monstruado de corpos, de pessoas que eram igual a ele, então passou por um teste, por muitas coisas bem complicadas mesmo. E o cara transformou o Lestat e abandonou, não ensinou nada para ele. O caso seria o Magnus. Agora, daí você vê assim, o Lestat ensinou o Louis a caçar, ensinou o Louis a fazer isso. Você vê que tudo que o Lestat passou, ele não deixou o Louis passar. E o Louis é aquele personagem chato, ranzinza, nunca o problema é dele. A culpa é sempre dos outros, sabe? Ele nunca aceita suas próprias culpas. Diferente do Lestat, que ele faz e foda-se, ele não tem aquela reflexão do tempo, do que passou. Mano, eu acho que a Anna Rice, em questão de desenvolver personagem,
eu coloco ela ali pau a pau aqui com o Dostoiévski, mano. Em desenvolvimento de história, em questão de leitura, quando a gente traz pra esse tipo de leitura, eu acho que tá pau a pau. Porra, interessante, mano. Hum. Me falar isso Pra realmente mim, me aflora. Só que as indicações do show vou com o pezinho atrás, tá ligado? Depois do que ele fez comigo com o Cowboy Bebop, será que é isso mesmo? Eu vou ter que ler quantos livros pra ter essa percepção, tá ligado? lembrando que são 13 livros, mano, é Sim, muita coisa. Mas foda, você era mano. leitor de Tolkien, não, do George Martin, né? Sim, mano. Você leu bastante, né? Então você tá acostumado. Tô, velho. O Game of Thrones é, mano, uma das minhas maiores paixões. E infelizmente tá abandonado, né, mano? Tá jogado as traças no bagulho, mano. E como foi pra você como leitor de Game of Thrones, mano? Mano, pra mim foi. Como eu li já mais jovem, mano, eu acho que se eu lesse hoje eu teria uma completa. Uma percepção muito mais. Percepção muito mais abrangida, tá ligado? Mas eu li novo, eu consegui pegar bastante nuance, mas eu não sei se teria a mesma complexidade de leitura eu hoje pra ontem, mano. Porque, mano, eu acho a história fantástica, mano. Eu acho o universo criado fantástico, eu acho os personagens incríveis, tá ligado? É que, mano, mano, é uma fantasia que entrega tanto em relação a personagens e enredo, mano, que é difícil achar uma fantasia que chega próximo disso, mano, porque a maioria das fantasias é mais, talvez, um tom romântico, um tom jornada de herói, tá ligado? Ali não, mano, é muita coisa que cada um tem a sua obsessão, tá ligado? Cada um quer alguma coisa, mano. É um jogo de política gigantesco e é um jogo de política muito sujo, tá ligado? Isso é o que mais me fascina nas Crônicas de Gelo e Fogo, mano. Li nem metade de um livro das Crônicas de Gelo e Fogo. Se eu peguei ali uma ou outra página, então tudo que eu sei é pela série. Mas a série em si eu já acho incrível. A forma da dinâmica, a construção, a métrica, a fonética, tudo assim, em questão de diálogo, eu acho extremamente perfeito e lindo, assim, da série. Não gostei dos últimos dois capítulos, né, o final, Sim, mas o resto achei bem incrível. Mas geralmente quem leu sempre fala que consegue ter muita nuance, assim, bem perspicaz, né, do escritor. sim, todos os personagens são muito bem trabalhados, mano. E o mais legal é que são. Mano, como o cara consegue fazer tantos personagens bem trabalhados, tão diferentes, de culturas diferentes, de realidades diferentes, de visões de mundo completamente distintas. Tipo, eles estão no mesmo mundo. Tipo, vamos dizer, colocar o Tyrion e aquele amigo dele lá, tá ligado? Que é legal pra caralho, que é o espadachim lá, mano. Brown, O Brown, isso, mano. Os dois tá vivendo a mesma meu realidade, mas cada favorito. um com visão distinta, tá ligado? Porque um sempre foi rico, mesmo que foi sempre abusado pra caralho, mesmo que foi sempre esculachado, ele tem uma visão de um nobre, tá ligado? Porque o irmão dele meio que forçava as pessoas a honrar pelo menos a ele, porque ele é um Lannister, tá ligado? Agora o Brown, que é só meio que um caçador de recompensa, só um mercenário, tá ligado? Mesmo que eles estão compartilhando a mesma situação, as percepções são completamente diferentes, mano. Ah, o Brown era o personagem assim, que eu mais me identificava, era o personagem que eu mais gostava, assim, apesar de a aparição dele ser bem pouca, assim, eu gostava muito. Ah, eu também Ele era gostava, muito mano. mercenário mesmo. Mano, eu adorava a dinâmica dos dois, mano. Eles eram amigos, mas, mano, cada um com a sua personalidade, cada um com a sua. Tipo, são seres humanos que valem a pena conhecer, tá ligado? Cada um com a sua mil. Mano, cada um tem seu caldo, tá ligado? Cada um tem a sua coisa que chama atenção, velho. Isso é mesmo. E aí, mano, tá bom já pra encerrar? Eu acho que hoje a gente desenrolou bem, mano. Ficou uma live bacana aí. Hoje ficou uma live da hora. Ficou talvez uma das nossas melhores. Se não a melhor, mano. Gostei, ela ficou bem fluida, mano. A gente passou Ficou, mano. por vários dilemas literários para explicar sobre a interação humana, né? Sim, mano. Então, a gente começou com o assunto término. Então, se você tá num término e quer ver o romance, vai ler Dostoiévski. Se você tá apaixonado, vai ler Noites Brancas, vai entender sobre relacionamentos. Se você tá com ódio, você vai lá ver o Crime e Castigo, pra ver uma coisa mais violenta. Se você não tiver com ódio e você quiser um pouco de fofoca, vai ver o Anna Rice, Entrevista com o Vampiro. Sim, Se mano. você tiver com tempo pra política e jogos de palavras, vai pra Game of Thrones, Mano, porque
a leitura é uma coisa importante. Exatamente, isso que eu ia abordar, mano. Mano, comecem a ler, comecem a se desenvolver, mano. Não deixe isso de lado, mano. A leitura é algo que pode te expandir incrivelmente, tá ligado? Pode mudar completamente a sua vida, pode mudar completamente a sua realidade. Pode, mano. E é algo que você vai sempre ter muita troca com as pessoas, mano. É algo que sempre vai. É sempre uma novidade agradável você trazer que você tá lendo algo, que você tá se descobrindo, que você tá amadurecendo, que você tá mudando perspectiva, mano. A leitura eu acho que é uma das coisas mais incríveis, que como a gente já falou, mano, é tão da hora você ter um diálogo com um autor que, mano, talvez seja de 1.400 anos atrás, tá ligado? 2.000 anos atrás, tá na cabeça da pessoa ali. E ele tá te trazendo uma reflexão tão grande, é um amigo tão próximo seu, velho. Isso é o mais bonito da leitura, cara. Eu acabei abraçando muita leitura com uma. Assim, na minha vida, porque chegou num momento que eu já tinha dado tanto conselho e ouvido tanto conselho que parecia que ninguém próximo a mim teria as palavras que eu queria ouvir. Então eu comecei a procurar em autores antigos, sabe, achar uma solução, uma resolução dos meus problemas. Que às vezes o conselho que a gente precisava já não está mais entre as pessoas que estão vivas hoje em dia, né? E o Sim, livro é mano. uma forma de imortalizar um conhecimento. Exatamente, mano. Mano, é isso. Então, leiam pra caralho e Vai assistem ver, a esse é o nossa bom live, toque, mano. né? E assistam nossas lives aí, mano. Mano, e Isso. deixa a Os opinião de cortes vocês demoram um aí. pouco. Deixa a opinião de Os vocês aí cortes. embaixo que vocês gostaram, mano. Exatamente. E se os cortes demorar, a culpa é minha, a culpa do Ayrton não. Ah, não, mano. A gente tem muito que melhorar, mas o importante é a roda tá girando, tá ligado? O importante é a roda não parar, mano. A gente vai trazer novidade aí pra vocês. Vamos tentar melhorar a frequência e ver se consegue arrumar um jeito de o canal decolar, mano. Porque, mano, é da hora trazer esses assuntos pra live, mano. Principalmente hoje a gente consegue fluir, mano. E fiquem aí, se não fluir também, fiquem aí, mano. E acompanhem toda a nossa trajetória por aí, né? Até a imortalidade do fim do planeta e a gente está sendo transmitido em outros universos aí, né? Outras estrelas, né? Não, show? Exatamente, que não é impossível não. É isso aí, mano. Mano, então um beijo aí pra você, show. E até a próxima, É meu nóis, querido. mano. Pra você também, mano. Qualquer coisa, só chamar, mano. Como sempre. Demorou, irmão. Falou.